Graça e paz, povo abençoado de Deus, igreja abençoada por Deus. Mais um dia estou aqui para falar da palavra do Senhor. A palavra que é o nosso alimento espiritual. É necessário que a gente ouça, que a gente medite, que a gente estude e que a gente comece a praticar a palavra do nosso Deus, a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra hoje está no livro de João, capítulo 10, a partir do verso 1. E a palavra, o título da mensagem, da palavra, diz assim: o bom pastor. E essa mensagem que a gente hoje vamos expor, que a gente hoje vamos falar, é o próprio Jesus Cristo que está falando. Aqui era Jesus Cristo pregando para seus discípulos, para os seus seguidores. E Jesus Cristo diz assim: em verdade lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Jesus Cristo aqui, ele já começa dizendo para aquelas pessoas: quem não entra no curral das ovelhas pela porta, este é ladrão e é salteador. Aqui está falando de pessoas, aqui está falando de homens que querem entrar no curral das ovelhas por qualquer lugar. Querem entrar no curral das ovelhas sem passar pela porta, sem entrar pela porta, que a porta é Jesus Cristo. Então precisamos aprender de Jesus para poder a gente também falar para as ovelhas de Jesus. Então é necessário aprender do próprio Jesus, se passar pela porta. E quando aprende de Jesus e passa pela porta, aí sim, nós vamos falar da palavra verdadeira, da palavra que Jesus Cristo deixou para que a gente venha falar. Mas esses que sobem por outro lugar, esses que estão entrando, subindo por outra porta que não é Jesus, aqui são pessoas mentirosas, falsos profetas, mercenários e trabalhadores que trabalham por dinheiro. É assim que a palavra do Senhor nos ensina. Então, aquele que entra pela porta, aquele que aprende de Jesus, esse sim, ele pode falar da palavra do Senhor, porque ele aprendeu de Jesus, ele passou pela porta. E aquele que pulou o muro, aquele que não aprendeu de Jesus, aquele que está distorcendo a palavra de Jesus, aqueles que não entenderam, não compreenderam e se entenderam, porventura entenderam, estão vendendo a palavra do Senhor e vendendo mentiras. Então esses são chamados na palavra de ladrão e salteadores. Aqui quem estava falando era Jesus Cristo. Jesus Cristo estava pregando para seus discípulos, para os seus seguidores. E naquela época ele já estava advertindo a todas aquelas pessoas que existia ladrões e salteadores. E hoje, muito mais ainda, existe ladrões e salteadores, que não entraram pela porta, mas pularam o muro. Aprenderam de outra forma e agora estão levando a igreja de Deus, o povo de Deus, para a destruição. E a palavra continua dizendo no versículo 2: aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. E aqui Jesus Cristo estava falando dele mesmo, porque ele entrou pela porta. Ele veio, ele entrou pela porta. E no verso 3 ele diz, eu vou repetir mais uma vez o versículo 2: aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E aqui Jesus Cristo estava falando exclusivamente dele e de Deus. Porque quando Jesus Cristo veio, Deus abriu a porta para Jesus. Quando ele diz para este, o porteiro abre. Quem é o porteiro? Deus. Deus abriu a porta para Jesus vir. Por isso que quando Jesus Cristo falava da palavra, Jesus Cristo dizia: estas palavras não são minhas, essas palavras são do meu Pai. Todas as vezes, a maioria das vezes que Jesus Cristo falava, ele deixava claro que aquelas palavras que ele estava ali falando, que ele estava ali dizendo, não era dele, era do Pai, porque foi o Pai que ensinou. O Pai mandou Jesus Cristo vir.
E esse pai, ele abriu a porta para que Jesus pudesse passar e ter acesso às ovelhas. Então, Deus abriu a porta para que Jesus Cristo pudesse vir. E o próprio Jesus Cristo, Filho de Deus, aprendeu do próprio Deus. E Jesus Cristo dizia: as minhas palavras, as palavras que eu estou falando, não são minhas, são do Pai. E a palavra deixa claro: aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Jesus Cristo estava falando dele próprio. E ele diz: para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Então Deus abriu a porta para que Jesus pudesse entrar. Deus deu mandamentos para Jesus trazer para todos nós, para os discípulos, para os seus seguidores, para os apóstolos, e agora essas mesmas palavras estão com cada um de nós. Então é necessário a gente agora aprender de Jesus, porque Jesus aprendeu do Pai. E agora nós, seguidores de Cristo, temos de aprender de Jesus, porque quando chega lá no versículo 7, ele diz: eu sou a porta. E agora Jesus Cristo vai ser a porta. Agora Jesus Cristo é a porta. E é necessário a gente passar por esta porta, que é Jesus. De que forma? Aprendendo de Jesus. E quando a gente aprende de Jesus, a gente somos salvos, somos libertos. E se nós somos salvos e libertos, agora através da palavra de Jesus, porque a palavra é de Jesus, a palavra não é do homem. Através da palavra de Jesus, agora também nós vamos falar a palavra de Jesus para que outras pessoas também possam se salvar. E assim é dia após dia, ano, e muitos tempo vai indo, um passando para o outro, um passando para o outro, o quê? A palavra de Jesus. Jesus aprendeu de Deus, trouxe a sua palavra, Jesus deixou agora a sua palavra com os seus discípulos, com os seus seguidores, com os seus apóstolos. Hoje esta palavra está conosco e é necessário que a gente leve esta palavra adiante, testemunhando a palavra de Jesus. Mas quem é que faz isso? Aqueles que passam pela porta, aqueles que aprendem diretamente de Jesus. Então é necessário que se leve esta palavra adiante, a palavra da verdade, porque Deus trouxe, Jesus trouxe a palavra da verdade. E seus discípulos, seus apóstolos, deixaram a palavra da verdade. E nós, como discípulos, como seguidores de Jesus, é necessário também levar a palavra adiante. Então, e a palavra continua nos dizendo: depois de levar para fora todas as que lhe pertencem. Então, Jesus Cristo agora tem um rebanho. Ele veio, entrou no curral das ovelhas, pregou a sua palavra, as ovelhas escutaram, as ovelhas creram, e agora Jesus Cristo pegou este rebanho que era dele, este rebanho que pertence a ele, e agora este rebanho vai ter um pastor. E agora este rebanho tem um dono. E ele diz: depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas o seguem porque reconhecem a voz dele. E agora Jesus Cristo pegou este rebanho, levou elas para fora e agora Jesus Cristo foi na frente. Jesus Cristo está na nossa frente. E é necessário que a gente siga, é necessário que a gente vá seguindo os passos de Jesus Cristo. A palavra diz: vai na frente delas e elas os seguem. Porque reconhece a voz de Jesus, porque reconhece a voz dele. Todos nós que aprendemos de Jesus, que aprendemos dentro da sua palavra, nós aprendemos do próprio Jesus e nós reconhecemos a voz de Jesus. Nós não vamos atrás de voz de ladrão e de salteadores, porque nós sabemos onde é que está a verdade. E onde é que está a verdade? Na sua palavra. Por isso que a palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecerás de quem? Do próprio Jesus Cristo. E ele está aqui para nos ensinar. Porque ele agora é a porta. Deus foi a porta para Jesus. Mas Jesus agora é a porta para cada um de nós. Para que a gente possa entrar. E quando a gente entra pela porta, a gente agora podemos também falar da palavra do Senhor. Porque a gente aprendemos do próprio Jesus Cristo. A gente agora temos a palavra da verdade.
E nós não pulamos o muro. Nós não somos ladrões e nem salteadores. Porque Jesus Cristo diz, aquele que não passa pela porta, ele é ladrão e salteador. Aquele que não aprende de Jesus, ele é ladrão e salteador. Se ele não aprendeu de Jesus, ele aprendeu de quem? Então, ele está falando as palavras dele, não é a palavra de Jesus. E tudo que uma pessoa aprende de Jesus, ele fala a palavra de Jesus. Ele não fala a palavra dele, porque o homem, ele não tem possibilidade de falar palavras dele, mas sim falar a palavra de Jesus, que está aqui em nossas mãos. E a palavra continua dizendo no versículo 5, mas de modo nenhum seguirão o estranho, e de modo nenhum aqueles que conhecem Jesus vai seguir o estranho. Não tem como seguir o estranho. Não tem como seguir o ladrão. Não tem como seguir o salteador. Porque quem conhece Jesus tem o Espírito de Deus na sua vida. E a gente vai distinguir, vai entender, vai compreender aonde está a verdade e aonde está a mentira. Então, se aqui tem a mentira, eu não posso seguir a mentira. Eu tenho de seguir a verdade. Porque a verdade é a palavra de Deus. A verdade é as palavras de Jesus. A verdade vem daquele que passou pela porta. A verdade vem daquele que aprendeu de Jesus. Então, essas são as verdades. Porque as verdades são de Jesus. A palavra verdadeira é de Jesus. Então, aprendemos de Jesus e a palavra não é nossa. A palavra é de Jesus. Como o próprio Jesus Cristo falava. Essas palavras que eu estou falando não são minhas, são do Pai. O Pai abriu a porta para Jesus. E agora Jesus estava falando as palavras do Pai. E agora, como diz no versículo 7, que Jesus fala, eu sou a porta das ovelhas. E agora nós temos de ir até passar pela porta, aprender de Jesus, para que a gente possa falar a palavra de Jesus. É assim que a palavra nos ensina. E ele diz, de modo nenhum seguirão os estranhos. Por quê? Porque nós conhecemos a verdade. Porque nós conhecemos a palavra de Deus. Então, nós não vamos mais seguir estranhos. Nós não vamos mais seguir ladrões e salteadores. Porque nós conhecemos a verdade. E a palavra continua dizendo, pelo contrário, fugirão deles. E quando a gente ouve uma mentira, quando a gente ouve aquilo que a gente sabe que não vem de Deus, que não é da parte de Deus, a gente compreende, entende e sabe, isso é mentira. Estão distorcendo a palavra do Senhor. Estão querendo vender a palavra do Senhor. Esta palavra não é verdadeira. Todos nós que somos espirituais, que aprendemos de Jesus, nós sabemos onde é que está a mentira. Nós sabemos aonde é que está a verdadeira mentira. E a palavra diz, porque não conhece a voz dos estranhos. Porque a gente não conhece a voz de estranho. A gente só conhece a voz de Jesus. Porque a gente aprendeu dele. A gente passamos pela porta, que é Jesus. Aprendemos de Jesus. E agora nós sabemos onde é que está a mentira. Onde é que está aquele que está mentindo. Que o próprio Jesus Cristo chama de ladrão e salteador. Aqueles que estão mentindo, aqueles que estão vendendo, aqueles que estão distorcendo. Jesus Cristo diz que eles são ladrões e salteadores. E a partir do verso 11, Jesus Cristo chama eles de mercenário, porque eles vendem a palavra. E a palavra da mentira, porque não pode vender a palavra da verdade, porque a palavra da verdade é de Jesus. Então eles vendem a sua própria palavra. E muitos estão crendo na palavra dos mercenários e na palavra dos ladrões e dos salteadores. E no verso 6, Jesus Cristo diz, Jesus fez esta comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Então, Jesus Cristo estava falando todas essas palavras, mas eles não compreenderam. E por isso, Jesus Cristo, ele vai continuar falando esta mesma mensagem até que eles compreendam. Quando chega aqui no versículo 7, Jesus Cristo vai dar continuidade desta mesma palavra e vai até no versículo 21. Eu não vou me prolongar, porque senão o vídeo vai ficar muito prolongado, mas eu vou fazer mais mensagens dentro desses versículos, para a honra e a glória do nosso Deus. Mas que hoje a gente possa compreender que os ladrões e os salteadores são pessoas que estão distorcendo a palavra do Senhor. São pessoas que não passaram pela porta. São pessoas que não aprenderam de Jesus.
pegaram a palavra de Jesus, distorceram e agora estão vendendo, estão levando a igreja de Cristo para a perdição, estão fazendo coisas que não é da vontade de Jesus Cristo. Então é necessário que a gente aprenda de Jesus, aprenda a palavra da verdade. E a palavra da verdade, ela está conosco todos os dias. E quando a gente começa a ouvi-la, quando a gente começa a estudar, quando a gente começa a viver a palavra de Jesus, cada dia mais a gente vai aprendendo. Porque a palavra diz que o próprio Deus, ele vai limpando o ramo. E este ramo limpo, ele vai cada dia mais aprendendo, aprendendo, aprendendo e chegando a um conhecimento total da palavra de Jesus Cristo. É assim que o nosso Pai, que o nosso Deus nos ensina. Então vamos passar pela porta. Vamos aprender de Jesus a palavra da verdade. Em nome de Jesus Cristo, vamos orar. E aqui eu vou fazer mais vídeos. Eu acredito que no próximo vídeo também não vai dar para eu concluir essa mensagem. Mas para a honra e a glória de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós de antemão já sabemos que não podemos seguir ladrões e salteadores, mas sim aqueles que passaram pela porta, que estão falando a palavra da verdade. Não seguir, mas ouvir, compreender e entender que a palavra é a verdade. Porque seguir, a gente só podemos seguir Jesus, o pastor das ovelhas, o nosso pastor verdadeiro que é Jesus Cristo. Vamos orar em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por esta excelente e maravilhosa palavra que o Senhor concedeu, Pai, no meu coração. Conceda, Senhor, cada dia mais a tua sabedoria, o teu entendimento, Pai, a explanação da tua palavra, porque tudo vem de ti, Senhor. Tudo pertence a ti, Senhor. Nada pertence ao homem. A palavra é tua, o entendimento é teu, a sabedoria, Pai, pertence a ti. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Que muitos ouçam e possam compreender que a palavra vem de ti. Toda palavra, Senhor. E nós precisamos aprender de ti, porque tudo pertence ao Senhor. E precisamos passar pela porta, que é Jesus Cristo, e aprender do próprio Jesus. Pai, eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.